Oi, gente! A paz de Cristo e o amor de Maria. É uma satisfação estar aqui com vocês novamente, dando continuidade a esse estudo bíblico. Hoje vamos falar do capítulo 15, né? Do Evangelho de São Mateus. Então, que o Espírito Santo de Deus venha nos encher, nos dando sabedoria e discernimento para entender o que Deus tem para nós hoje, né? Então, primeiro aqui dos versículos 1 ao 20... os fariseus chegam em Jesus para criticar o fato dos discípulos não estarem seguindo as tradições. E, salvo engano, era relacionado a lavar as mãos antes de comer e tal. E aí Jesus faz toda uma reflexão, porque o que adiantava seguir as tradições e não cumprirem a vontade de Deus, anular a palavra de Deus para seguir as tradições. Porque os fariseus... Eles estavam tão preocupados com a tradição, mas eles esqueciam de observar a palavra de Deus no seu dia a dia, de associar, né, a tradição com a palavra de Deus, para falar assim, não, isso é vontade de Deus, isso já não é. Além disso, aqui no versículo 8, né, fala assim, este povo somente me honra com os lábios, seu coração, porém, está longe de mim. O que é que isso nos traz a refletir? Que muitas vezes as pessoas, até mesmo os fariseus e nós hoje, né? Nós falamos as coisas, falamos o que é vontade de Deus, mas isso fica muito da boca para fora. A gente não traz isso para nossa realidade, a gente não cumpre isso no nosso dia a dia. A gente quer tipo assim, não, o meu irmão vai viver isso, porque isso é vontade de Deus, mas eu não faço. Eu não testemunho com o meu ser. Esses dias eu estava vendo uma pregação do Frei Gilson, que ele falava assim, que o meu agir fala a quem sirvo, né? E a gente estava conversando, um dia de gravação do Café com a AG, a gente estava conversando entre nós, e a gente estava falando que muitas vezes o nosso testemunhar com os nossos gestos, com nossa postura no nosso serviço, na nossa faculdade, na nossa escola, eles pregam, eles testemunham mais do que os nossos lábios. Então, o seu ser tem que falar o que Deus quer, não só o seu falar, não só o seu lábio. Deixe o seu corpo proclamar também a palavra de Deus. E é preciso isso, sabe? Aí no versículo 14, os discípulos eles ficam meio que tipo assim, nossa, eles estão meio encabulados com isso aí que o Senhor disse. E aí no versículo 14, Deus fala assim, deixai-os, são cegos e guias de cegos. Ora, se um cego conduz a outro, tombarão ambos na mesma vala. O que isso quer dizer? Aqui não estamos falando do cego no sentido literal, a gente está falando do cego no sentido espiritual aqui. Que eles estão tão focados que aquilo que eles acham que está certo é o certo, que eles agem como cegos que não sabem para onde estão indo. Eles vão no sentido totalmente oposto da vontade de Deus. E acaba levando outras pessoas que não param para observar o que Deus quer para a vida deles junto. Por isso que Jesus fala, são cegos conduzindo cegos. E aí ainda Jesus fala que, tipo assim, eles criticaram lá no início o fato dos discípulos estarem comendo sem lavar as mãos, né? E aí Jesus fala assim, eles deviam estar preocupados com o que sai da boca. Porque o que sai da boca é reflexo do que está no nosso coração. E coração aqui a gente fala no sentido de alma. O que sai pela boca é o que está repleto nossa alma. E isso que mancha o homem. Isso que mancha a espiritualidade, que afeta a intimidade do homem. É o que sai pela boca dele. Porque é aquilo que ele carrega dentro dele. Então, que hoje nós possamos pedir a Deus a graça de que diariamente nós levantemos da nossa cama e que nossas palavras condizam com o nosso corpo, com as nossas atitudes. Que não seja preciso a gente abrir a boca e falar, não, sou de Deus, eu acredito, eu sou cristão. Mas que o nosso corpo, que o nosso agir, que o nosso gesto já testemunhe a nossa fé. Peçamos também a Deus a graça de que diariamente nós purifiquemos a nossa alma, para que aquilo que saia da nossa boca seja realmente reflexo da vontade de Deus na nossa vida. E não o contrário, que não sirva para manchar o nosso ser, mas para edificar. Que nós possamos cuidar mais da nossa alma, da nossa espiritualidade. E como que a gente faz isso? A gente faz isso rezando, meditando a palavra de Deus,
confessando, indo às missas, parando para ouvir. Sim, pare para ouvir o que Deus quer de você. E quando Ele falar, não se faça de sonso, não. Acredite, porque aquilo é a vontade de Deus para sua vida. E aí agora a gente pega aqui dos versículos 21 ao 28. E a hora que eu li isso aqui, eu fiquei tipo assim, sem comentários, sabe? Porque esses versículos vêm nos ensinar de fé, confiança e perseverança. Como assim esse versículo vem ensinar disso? Então, essa senhora, ao pedir para o seu filho, e mesmo que Jesus não tenha respondido ela no momento exato que ela pediu, ela perseverou, sabe? E ela acreditava. Se a gente for pegar aqui o contexto de Mateus todo, a gente vê que é um período que Jesus está sendo muito perseguido, questionado quanto se Jesus é mesmo o Filho do Homem, o enviado por Deus. E ela acredita, ela sabe, Ele é. E ela acredita nisso. E ela tem a confiança de ficar ali pedindo. E aí depois ela ainda toca nas vestes, né? Eu acho. E assim, com toda a confiança de que se Jesus ia ouvir ela e atender o seu pedido. Mesmo quando os discípulos falar para ela ir embora, ele continua. Ele olha e fala assim, não. A fé dela é assim, a fé dela eu preciso parar para ouvir, sabe? Então, que nós possamos ser mais como essa mulher. Que nós tenhamos fé e acreditar que Ele vai nos ouvir. Confiança de que Ele está por nós, que a providência dele na nossa vida é impressionante. E perseverança. E eu foco muito aqui nessa pauta da perseverança. Para de usar Deus como experimento. Se a tempestade chegou, permaneça. Paute a sua caminhada nessas 3 palavras. Persevere. A graça vem, a graça chega, não no tempo que você quer, mas no tempo de Deus. E se você pular do barco na primeira tribulação, de que vai adiantar a sua fé? Persevere, perseverança. Que nós possamos nesta noite, antes de dormir, rezar, pedindo a Deus essa perseverança, para que nós não desistamos no primeiro obstáculo que surja. E uma observação aqui para o versículo 24, que Jesus afirma novamente que ele não foi enviado, senão para as ovelhas perdidas, como ele já tinha afirmado em outros capítulos, né? E agora do versículo 29 ao 39, uma multidão, né, está seguindo Jesus e ele realizando milagres, curas, libertações, só que já tinha 3 dias e Jesus se sente... ele tem compaixão por aquela multidão e se pergunta o que eles vão comer, né? Isso já tinha acontecido no versículo anterior, se a gente vai observar, né? Jesus, mais uma vez, ele vem com essa caridade, com essa solidariedade e esse amor pelos filhos, né? De Deus. E fala assim, e coloca os discípulos para correr atrás do alimento, né? Os discípulos, como se só tem isso aqui... 7 pães e alguns peixinhos. E aí Jesus lembra, né, lá do versículo anterior e pede para trazer. E com esses 7 pães e esses peixinhos, Jesus multiplica e alimenta aquela multidão. Então confie na providência de Deus para sua vida. Se está difícil agora, se você não sabe como vai ser o amanhã, confia que Deus vai trazer a solução para o problema que você tem. Porque ele nunca abandona os filhos. Ele nunca abandona seus irmãos, né? Porque ele já nos assumiu como família nos nos capítulos anteriores, né? Então, é essa reflexão para o dia de hoje. Beijão, a paz de Cristo e o amor de Maria. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.